Ação realizada com recursos oriundos da Lei Federal número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura de Maringá, Secretaria Municipal de Cultura de Maringá. Escrita de histórias ficcionais por adolescentes, por Josi Guerreiro. Aula 1. Analisando a sua ideia. Bom, eu tenho certeza que se você veio para cá assistir essas aulas é porque você gosta muito de ler e de escrever, não é verdade? Todo leitor já teve uma ou duas ideias do que poderia virar um livro. Por quê? Porque normalmente quando a gente quer ler um tipo de história que ainda não foi escrita, é porque a gente deveria escrevê-la, não é verdade? Então, a primeira coisa é analisar a sua ideia. Primeiro, você está escrevendo para si ou você quer ser lido por outras pessoas? Por que é importante analisar essa parte? Porque se você quer ser lido, quer se tornar um grande autor, que tenha seguidores, tenha fãs, tenha pessoas que discutam sua história, você está escrevendo para outra pessoa. Não que você não possa escrever sobre o que você quer, mas você tem que ser compreendido as suas ideias o melhor possível. Tem que ter clareza o que acontece com o personagem, qual que é a busca dele, qual é a sua personalidade. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Primeira coisa a se pensar, você vai escrever um original ou uma fanfiction? Bom, sabe aquela história que você ama, mas você se decepcionou com o final, ou que você se decepcionou com um dos casais que se formaram, e você pensa, e se a história fosse de outro jeito? É nesse momento que nascem as fanfictions. Já ouviu falar de fanfictions? Fanfictions são histórias ficcionais usando personagens que já existem. Tá cheia a internet dessas fanfictions, sejam de Harry Potter, Percy Jackson e qualquer outro livro que já foi publicado. Um dos termômetros que uma história faz sucesso é o quanto de fanarts, fanfictions que ela tem. Daí você me pergunta, então, Josi, eu posso fazer uma história nova com personagens já existentes? Sim, você pode. O único problema é que você não pode comercializar esse tipo de história. O que é comercializar? É você receber alguma forma de pagamento por ela. Por exemplo, hoje os autores que têm os seus livros prontos podem publicar pela Amazon. A Amazon é muito fácil de você publicar sua história em e-book e ser lido. Porém, se você escreve uma fanfiction onde outro autor é dono dos personagens, você não pode comercializar essa história. Você me fala, ai, Josi, mas eu só quero escrever. Mas pensa, talvez você escreveu uma história maravilhosa, que as pessoas amaram, fez muito sucesso, mas nunca você vai poder publicar ela em um livro físico, vender para as pessoas, dar para os seus amigos, porque os personagens não são seus. Essa é uma desvantagem da fanfiction. Porém, se você gosta de escrever fanfiction, você pode transformar essa fanfiction em um original. Reza a lenda que uma fanfiction de Crepúsculo se transformou depois nos 50 Tons de Cinza. É uma lenda da internet, eu não sei a veracidade dessa informação, mas veja, ela pegou, se isso for verdade, ela pegou personagens que ela gostava, fez uma outra história em cima daqueles personagens e depois transformou em um original, mudando cidade, mudando características, mudando nomes. Dá um pouquinho de trabalho, mas pode ser feito. Só que, assim, não adianta se a história tiver muitas semelhanças para o original. Por exemplo, eu posso criar um personagem chamado Pedro, que tem um amigo Luiz e a amiga Aline, que mora num castelo, faz magia e que vai de trem para esse castelo e depois volta nas férias. Vai estar na cara que é sobre Harry Potter. Então, coisas que são muito similares, você vai ter que mudar muito para conseguir transformar em original. Agora, se sua vontade é escrever uma história original, com personagens completamente novos, cenários novos, então você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque quando você escreve uma fanfiction, personagem, personalidade, tá tudo pronto. Você só tem que saber brincar de colocar esses personagens em outras situações. Já num original, numa história original, você vai ter que criar tudo.
Mas eu digo por mim que a parte mais gostosa é você imaginar e criar esses mundos. Então primeiro você vai decidir se você vai querer uma fanfiction, fazer uma fanfiction, ou um original. Certinho até aí? Alguma dúvida? Outro ponto que a gente tem que analisar na hora de escrever uma história, de ver as ideias que a gente tem, é ver o público para qual essa história vai ser escrita. Eu quero escrever para os meus amigos da minha idade. Se você é adolescente, então seu público-alvo é igual você, adolescente. Você tem a vantagem de saber todas as vontades, desejos e medos desse público-alvo. Você tem a vantagem de saber todos os medos e inseguranças desse público-alvo, porque você pertence a ele. Mas você também tem um recorte de regionalidade, você sabe as dificuldades dos adolescentes aqui, do Brasil, em 2022. Agora, essas dificuldades são muito diferentes de um personagem que mora na África, por exemplo, em um vilarejo pequenininho, ou um adolescente que vive no Japão. Entendeu? Então não é uma coisa geral, é uma coisa mais regional isso daí. Então prestar bastante atenção, que tem características que são muito nossas, que são diferentes. Dentro da nossa cidade já tem muitas diferenças culturais e sociais. Por exemplo, um adolescente que estuda em escola pública é diferente de um adolescente que estuda em escola particular. A vida é diferente, a rotina é diferente, então tem que prestar atenção em tudo isso, seu público, as vontades, como que é a rotina dele para suprir essas necessidades do público-alvo. Quando a gente escreve, normalmente a gente escreve o que a gente gosta de consumir e ler. Eu sou leitora apaixonada por fantasia. Também amo assistir filmes e séries de ficção científica. Então, por consequência, o meu primeiro romance foi uma ficção adolescente, né? Sobre anjos e signos, uma fantasia urbana, refletindo todo o meu carinho que eu tenho por histórias de fantasia. Já o meu segundo livro, o Projeto Escher, uma conspiração da ABIN, né? Aqui em Maringá. É uma ficção científica que fala sobre caminhantes do sonho. Tem umas pitadinhas de fantasia sombria também. Ou seja, reflete os gêneros que eu gosto de consumir, de ler, de assistir. E isso não está errado, porque você conhece, você acaba conhecendo por instinto o que deve ter nessa história, quais são os tropos, ou seja, aquilo que sempre vai aparecer numa história de fantasia e de ficção científica. Outro ponto importante a ressaltar que em pleno 2022, a sua história está perpetuando comportamentos nocivos. Bom, eu vejo que no Wattpad tem muitas histórias que romantizam relacionamento abusivo, comportamentos tóxicos, que realmente não é legal. Então você tem que perceber, sua história está fazendo um desserviço, está romantizando situações de relacionamento abusivo, essas coisas que não deveriam, porque querendo ou não, o que a gente escreve influencia a outras pessoas. Não tem aquela frase da Disney que a Disney nos influenciou mal com os príncipes dela e que as garotas sonham em ser princesas e querem os príncipes da Disney? É a mesma coisa. Quando a gente coloca histórias que o parceiro, o namorado, ele é malvadão, mas com a menina ele é super de boa, apaixonado, a gente acaba induzindo as pessoas a pensar que todos os relacionamentos são assim, é só magicamente encontrar a pessoa amada que a pessoa muda. E na maioria das vezes não é assim. A pessoa continua com essa personalidade, talvez no começo do relacionamento ela seja mais boazinha para conquistar a pessoa e depois acaba entrando naquele ciclo vicioso. Então a gente não tem que pensar muito bem o que a gente vai colocar nas histórias para não perpetuar esses comportamentos abusivos. Quais os erros mais comuns nos escritores iniciantes? Bom, essa é divertida. Bom, vocês já leram alguma história na internet que parecia uma listinha de compras? Ela era loira, tinha 1,75 m, curvas esculturais,
olhos azuis, cabelos loiros que esvoaçavam ao vento. Parece uma lista de mercado, não parece? Com todos os tópicos que tem que cumprir. Você não precisa mostrar tudo de uma vez pro seu leitor. Você pode mostrar ela penteando o cabelo, penteando seus cabelos loiros. Você pode dizer que no ônibus o olhar dela ficava acima de todos porque ela era mais alta em outra situação. Você pode mostrar isso. Pode mostrar a situação que enquanto ela fazia caminhada com roupas esportivas, dava pra ver que ela era muito bonita, que ela estava em forma. Então você não precisa colocar de um jeito clichê, mostrar tudo de uma vez. Isso serve também para os ambientes. Você não precisa colocar, era uma igreja toda revestida de pedra, tinha um altar, o padre estava no meio esperando os noivos. Não, você pode dar uma imersão sensorial. Anota aí o que é isso, imersão sensorial. Você vai dando dicas aos poucos, fazendo o leitor entrar naquele clima e saborear a história. Por exemplo, você pode falar que a noiva estava chegando, arrastando seu vestido sobre as pétalas de rosa que as crianças deixaram delicadamente à frente. A música era suave, tocada pelos violinos. Todos os rostos estavam virados, esperando pela noiva. Os olhos brilhavam. O noivo à frente estava nervoso, procurando nos bolsos se realmente a aliança estava lá. O padre esperava a garota sorrindo e perto do altar, em todo o corredor, estava cheio de flores brancas que a noiva, conforme foi passando, foi observando e vendo como que ela gosta daquelas rosas brancas. Entendeu? Dá todo um clima e eu não precisei falar todas as peças de uma vez, porque o leitor quer se sentir dentro da situação, ele quer se sentir no lugar da noiva, no lugar do personagem, sentir o que o personagem está sentindo. Então faz toda a diferença você construir essa cena de uma forma que ela fique encantadora, ok? Promete pra mim que você vai usar a imersão sensorial na sua história? Então tá combinado. Um outro erro muito comum em escritores iniciantes é aquela enxurrada de informação na primeira página. Principalmente quando é autor de fantasia. Eu sei, eu também sou autor de fantasia, mas como o meu público é infanto-juvenil, eu tomo muito cuidado de não dar uma enxurrada de informações logo de cara. Por exemplo, eu vejo muitos livros, tá certo que é para o público adulto e tal, mas que falam: no reino de Adalin, a princesa Giovanna andava com o seu cavalo branco chamado Algodão, e corria pelos vales e rios do vilarejo de Lunara, por exemplo. E olha o tanto de nomes e de informações que eu coloquei ao mesmo tempo. Vá com calma, primeiro descreve o vilarejo, coloca uma cena que esse personagem esteja nesse vilarejo, depois coloca o nome do reino, ou coloca só o nome do reino, não precisa colocar o nome do rei, de todos os povos, de todas as raças ao mesmo tempo, porque é muita informação para o leitor absorver. Lembra das suas aulas de matemática? O professor não ensina apenas uma equação e daí treina bastante, faz vários exercícios e depois ele ensina outra equação? É a mesma coisa. Para o nosso cérebro memorizar certas informações, é preciso haver repetição, é preciso haver exemplos. Então, assim, se você falar várias vezes o nome do rei durante a história, ou várias vezes as características do personagem principal, o leitor vai ir montando o quebra-cabeça. Então coloca as informações aos pouquinhos, que eu tenho certeza que o seu leitor vai mergulhar muito mais nessa história. Não vai ficar perdido com a quantidade de informações, ok? Então é isso, gente. Essa foi a primeira aula, analisando a sua história. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Espero que você esteja gostando das informações e das dicas. Não deixe de deixar o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários, pode me mandar um e-mail. Pode também me mandar mensagem no Instagram. Espero que você esteja gostando e ansioso pelas próximas aulas. Então, até mais. Vejo você na segunda aula, viu?